Bom, vamos mudar de assunto então? Vamos falar sobre essa preparação do Vasco da Gama para a partida de amanhã contra o Botafogo. Amigo, amanhã é jogo decisivo, amanhã é jogo importante para o Vasco da Gama. O Vasco amanhã tem um jogo daqueles que se diz jogo de 6 pontos. O Vasco precisa vencer a partida, o Vasco precisa conquistar a vitória, o Vasco precisa ir para cima do Botafogo e colar nesse primeiro bloco do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco hoje tem 42, o Botafogo tem 48, ou seja, está a 6 do Botafogo e a 5 do Fluminense. Botafogo é o sexto, Fluminense é o sétimo. Hoje temos G7 no Brasileirão. Então o Vasco precisa vencer para colar no Botafogo e no Fluminense. Uma vitória leva o Vasco 45. Como enfrenta o Botafogo, vai ficar 3 do rival carioca. E olhando para a equipe do Fluminense, dependendo dos resultados do tricolor das Laranjeiras, Vasco da Gama ficará apenas 2 pontinhos do 7º colocado. Então é uma partida importante. O técnico Fernando Diniz terá uma sequência decisiva daqui para frente. Teremos aí nessa quarta-feira o Botafogo, logo em seguida o Vasco tem o Juventude dentro de São Januário, logo após é Grêmio jogando dentro da arena, um jogo complicado, um jogo chato, Bahia jogando na Arena Fonte Nova, também um jogo chato, o Internacional jogando em casa, só que o Inter é uma equipe que luta para não cair, tem Ramon Dias e Emiliano como técnico, um jogo difícil, Mirassol, que é o 4º colocado, jogando muita bola, também um jogo complicado, e fecha com o Atlético Mineiro lá dentro da Arena MRV. Então, o Vasco terá pela frente desafios muito difíceis. E olhando até para essa sequência de jogos que o Vasco da Gama terá, foi uma sequência que o técnico Fernando Diniz pegou logo que começou a sua trajetória como técnico do Vasco da Gama, né? O Diniz ele foi mal nessas partidas durante o primeiro turno. Para você ter noção, né? Nessa primeira metade do torneio, o Vasco venceu apenas um dos 7 times que vai encarar até o final do Campeonato Brasileiro, que foi o Bahia, em um jogo adiado em São Januário. Desses outros times que eu citei que o Vasco vai enfrentar daqui para frente, nenhum a não ser o Bahia, o Vasco conseguiu vencer no primeiro turno. Essa sequência dos próximos 7 jogos que o Vasco terá olhando para o primeiro turno do Brasileirão foi a pior sequência do técnico Fernando Diniz sobre o comando do Cruz Maltino, tá? Um aproveitamento de apenas 28,5%. Então, resultados ruins, e o técnico Fernando Diniz vai ter que agora reverter, amigo. Se foi mal no primeiro turno, é obrigação do técnico Fernando Diniz fazer o Vasco ir bem no segundo turno. E quarta é a primeira partida decisiva dessa série. E já para o jogo de quarta-feira, Fernando Diniz não vai ter, né, amigo torcedor vascaíno, 2 peças importantes e talvez até mesmo 3 peças importantes, e ele vai ter que definir, de fato, quais serão os substitutos para o time titular. Técnico Fernando Diniz perde Nuno Moreira e Paulo Henrique, 3º cartão amarelo, ambos suspensões automáticas, um problema para o técnico Fernando Diniz, e pode ser também, amigo torcedor vascaíno, que o Fernando Diniz ainda perca o Cauã Barros por conta de uma lesão. Hoje, no treino que aconteceu pela parte da manhã, Cauã Barros ele foi reavaliado, teremos uma noção do que irá acontecer nessas próximas horas de terça-feira, e é claro, qualquer novidade eu vou trazer aqui a você. Cauã Barros ele saiu com muitas dores e deve ser poupado sim nessa partida de amanhã, mesmo que tenha treinado nessa terça-feira no CT Moacir Barbosa. A expectativa inicial é que o Vasco vá a campo com Léo Jardim no gol, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton, formando o quarteto defensivo, Hugo Moura e Tietê, a dupla de volantes à frente Coutinho, Andrés Gomes, Verratti e Ryan. Esse deve ser o Vasco da Gama para enfrentar o Botafogo amanhã. É um Vasco que vai sofrer sem o Nuno Moreira, vai sofrer sem o Paulo Henrique, mas ao meu ver vai sofrer e muito sem a presença do Cauã Barros. É importante lembrar que até anteontem, até domingo, o Vasco da Gama ainda não havia perdido com o Cauã Barros atuando entre os titulares. O Cauã Barros estava invicto vestindo a camisa do nosso Vascão. Então é uma peça importante para o sistema defensivo e com toda certeza a sua ausência vai acarretar problemas. E a minha preocupação não é apenas a ausência do Cauã Barros, mas é saber que o Vasco da Gama não tem um substituto à altura do volante Cruz Maltino. O Vasco, nessa última janela de transferências, solucionou carências sim do time titular, principalmente na zaga, com a contratação do Robert Renan e do Carlos Cuesta, mas não conseguiu solucionar o problema da questão dos volantes. O Vasco traz o Cauã Barros, encerrou a discussão, o Cauã Barros é titular da equipe, mas e a posição de segundo volante?
Primeiro o Vasco tem, que é o Cauã. Tá, mas e aí, quem é o segundo volante da equipe? É Hugo Moura? É Tietê? É Matheus Carvalho? É Paulinho Paula? É Thiago Mendes? Assim, cadê esses caras? O Jair parece que havia se encaixado na equipe, mas infelizmente também é duro, sofreu a lesão da LCA que o tirou de toda a temporada e boa parte da próxima temporada também. Tietê, que foi um dos melhores jogadores do Vasco no início da trajetória do Diniz, caiu de produção após a lesão e não tá jogando nada, bola nenhuma. Domingo contra a equipe do São Paulo, Tietê foi o pior da partida disparada, momento muito ruim do Tietê. Então assim, é um problema antigo do Vasco da Gama. A posição de segundo volante hoje do Cruz Maltino é uma dor de cabeça pro técnico Fernando Diniz. E eu lembro, né, e é muito engraçado, porque em 2023 a gente tinha certeza que uma das únicas posições que a gente olhava e falava aqui tá bom, era de segundo volante com Paulinho Paula. Esqueceram do Paulinho Paula modo Prime em 2023? Jogando muita bola, resolvendo, autor inclusive do gol, né, que permaneceu o Vasco da Gama, fez com que o Vasco permanecesse na Série A do Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino lá em 2023, em São Januário, na última rodada. Mas depois da lesão, em 2024, o Paulinho também sumiu. Então assim, amigo, é duro, a gente até esperou a possibilidade de um Thiago Mendes jogar. Primeira contratação do Vasco da Gama na janela de transferências, completou agora 2 meses sem jogar, não tá rendendo. Então essa situação dos volantes do nosso Vascão tá bem complicada e até um problema, né? Porque na próxima janela de transferências, nitidamente, o Vasco vai ter que trazer alguém para essa posição. Dura, amigo. E amanhã vai ser desse jeito. Vai ser sem Barros, muito provavelmente com o Hugo Moura e Tietê, e a possibilidade aí de ter Matheus Carvalho, Thiago Mendes, Paulinho Paula como possíveis substitutos. Show, amigo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, segundo vídeo dessa terça-feira, e já já eu tô de volta com aquele teu Boa Noite Gigante que você gosta muito, então chega chegando por volta de 7h30, 8 horas da noite, para ficar muito bem atento sobre o nosso Vascão. Fechou? Vamos que vamos, amigo. Curta, compartilhe, ajude o crescimento do nosso canal e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.